Olá, amigas e amigos. Meu nome é Guilherme Torres e hoje eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre reunião. Eu recebi um comentário esses dias de uma pessoa chamada Getúlio e ele falou: pô, faz um vídeo sobre reunião, sobre ata de reunião e entre outras coisas que ele listou lá como sugestão, né? E eu achei que essa é uma excelente sugestão porque eu acho que reunião é uma ferramenta ela pode ser mal utilizada. E isso gera desperdício de tempo das pessoas, gera estresse, enfim, eu acho que tem muita coisa para ser discutida em relação à reunião. Então, esse aqui é um videozinho que eu espero que ao final dele você vá ter alguns elementos para que você consiga fazer reuniões melhores. E acho que até para que você consiga fazer menos reuniões ou reuniões mais rápidas. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho importante discutir sobre reunião. Eu acho que esse vídeo pode, pelo menos, fazer você pensar um pouco mais nas reuniões que você tem participado ou que você tem provocado. Às vezes você é o organizador de muitas reuniões e eu acho que às vezes isso pode te fazer, esse material aqui, eu espero que te faça sentir um pouco provocado em relação a isso. Deixa eu compartilhar aqui um documento que eu fiz. Então eu vou dividir esse vídeo em três partes, tá? A primeira é o seguinte: antes da reunião, a segunda é durante a reunião e a terceira é após a reunião, tá? Então, olha só. O primeiro ponto que eu acho que precisa ser discutido bastante é exatamente esse daqui. A reunião realmente precisa acontecer? Então, isso aqui é um ponto para você pensar antes de você começar a fazer sua reunião, tá? Reunião é uma coisa que precisa ficar claro, é o seguinte, reunião, ela é uma ferramenta de trabalho. Sabe, reunião não é a solução para tudo, não. Reunião é uma ferramenta de trabalho que você deve usar quando for necessária. E no meu entendimento, isso é uma virada de chave, que às vezes a gente acha que reunião é um lugar, é um momento para a gente conversar, ou é um momento para a gente expor ideias. Eu não concordo com essa visão. Eu acho que reunião é uma ferramenta de trabalho que deve ser usada toda vez que for necessário. Quando ela é necessária? Na minha visão, uma reunião ela é uma ferramenta que deve ser usada para fazer discussões em grupo e construção e acompanhamento de plano de ação. Só isso. Na minha opinião, é só isso. Ou você precisa se reunir com as pessoas para discutir alguma coisa, ou você está montando um plano de ação, ou você está acompanhando um plano de ação. É isso, tá? É isso. Eu não acho que a gente precisa de reunião para fazer outras coisas que não são essas aqui. Então, antes de você marcar uma próxima reunião ou participar de uma próxima reunião, eu acho que vale a pena essa pergunta aqui. A reunião realmente precisa acontecer? E eu acho que a gente tem que provocar mais as pessoas que convidam a gente para as reuniões e se provocar mais quando você for lançar um convite de uma reunião. Será que tem alguma coisa que poderia substituir essa reunião? Será que essa reunião não poderia ser substituída por um e-mail? Às vezes você só quer comunicar alguma coisa. Às vezes você só quer informar alguma coisa. Ou seja, você não vai discutir nada. Você não vai mostrar uma ação atrasada, você não vai mostrar uma ação que desviou do resultado esperado, você não vai montar um plano de ação. Você só quer informar alguma coisa. Então, talvez você não precise de uma reunião só para informar. Se for só para informar, sabe aquelas reuniões assim, vou contar uma novidade para vocês ou tem uma mudança aqui que todo mundo precisa ficar sabendo, alguma coisa que já está discutida, que já está resolvida, que já está finalizada, as pessoas só precisam ficar sabendo. Pô, será que um e-mail já não resolve o caso? Você poupa o tempo de todo mundo e poupa o seu próprio tempo. Ou um vídeo. Será que um vídeo não poderia resolver o caso? Hoje a gente está mais familiarizado, né, em fazer vídeos e tal. Então, será que um vídeo não poderia resolver o caso?
Grava um vídeo, disponibiliza o link para todo mundo e fala, olha só, turma, esse vídeo aqui eu estou explicando o novo processo de sei lá o que. Nesse vídeo aqui nós estamos informando o que vai acontecer a partir do mês que vem. Nesse vídeo aqui nós estamos explicando qual foi a mudança que aconteceu numa regra de não sei o que, sabe? Ponto. Não precisa... se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu gestor. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, que sou o responsável pelo vídeo. Sabe, alguma coisa assim. Para não ter que parar todo mundo para te ouvir. Outra coisa que poderia substituir uma reunião. Será que uma ligação não poderia substituir? Será que você precisa mesmo chamar 4, 5, 6 pessoas numa reunião que talvez você nem precise de todas essas pessoas? E talvez uma ligação para uma ou duas pessoas específicas poderiam ajudar a resolver o seu caso? Ou até mesmo uma conversa presencial, se você tiver essa oportunidade. Às vezes você trabalha perto de uma pessoa que você quer tirar uma dúvida, que você quer convocar para uma reunião. Será que uma ligação ou uma conversa presencial com uma pessoa ou duas já não resolveria o caso? Eu acho que muitas das vezes, se você pensar bem das reuniões que a gente manda convite por aí, essas opções aqui, ó, um e-mail, um vídeo, uma conversa, uma ligação, poderia eliminar uma parte considerável das reuniões que você faz. Então pensa nisso, a reunião realmente precisa acontecer? Realmente ela é necessária? Você realmente quer parar 4, 5, 10 pessoas por 1 hora, 2 horas para falar alguma coisa? Essa coisa realmente, a ferramenta realmente, a reunião realmente é a ferramenta que você quer usar nesse caso? Então, isso é antes da reunião, tá? Isso daqui é um filtro para você entender, para você fazer uma autocrítica se realmente a reunião é necessária. Então, esse é meu primeiro ponto. Meu segundo ponto é em relação a como preparar uma reunião. Então, beleza, imagina que você resolveu o seguinte, cara, a reunião é o que eu mais preciso agora. Primeira coisa, uma das coisas que você tem que pensar, eu estou listando aqui 1, 2, 3, 4, 5 coisas, tá? Quanto tempo essa reunião precisa durar? Pensa sempre nisso, cara. Você vai parar várias pessoas por quantos minutos? Por quantas horas? Eu sei que, por padrão, se você usa o Outlook ou se você usa o Google Agenda, já vai cravar lá uma reunião de 1 hora. Mas, 1 hora? Se realmente precisa de 1 hora, é uma coisa assim, desse nível, que você precisa de 1 hora, às vezes precisa de 1 hora e meia, 2 horas. Você realmente vai parar as pessoas por 2 horas? É realmente o tempo que você precisa para resolver o objetivo da sua reunião? Por que não 30 minutos? Por que não fazer uma reunião de 30 minutos? Por que não fazer uma reunião de 15 minutos? Será que 15 minutos já não resolve o seu caso? Você economizou o tempo de todo mundo. Você deixou de gastar o tempo de todo mundo que você convidaria para essa reunião, tá? Então pensa bem, nem toda reunião precisa ser de 1 hora, igual já vem por padrão nas plataformas de agendamento de reunião. Nem toda reunião precisa ser de 1 hora. Se for uma reunião de 20 minutos. E se você não tiver 1 hora, pensa assim, eu gostaria tanto de fazer uma reunião de 1 hora, mas não dá, eu só tenho 30 minutos. Em 30 minutos dá? Olha, eu acho que se você fizer esse exercício, você vai conseguir encaixar uma reunião de 1 hora num espaço de tempo de 30 minutos. Se você fizer esse exercício. Então pensa bem quanto tempo essa reunião precisa durar. Outro ponto importante, quem precisa ser chamado? Na minha opinião, eu entendo que somente as pessoas que realmente vão contribuir para a discussão. Eu já participei de várias reuniões com 30 pessoas, 40 pessoas. Em reuniões desse tamanho, 4 ou 5 falam alguma coisa. Uma reunião que tem 30 pessoas e só 5 falam alguma coisa, o que as outras 25 estão fazendo lá, meu Deus do céu? Estão lá só para ouvir? Estão lá só para ficar sabendo o que foi discutido? Cara, se uma pessoa está indo para uma reunião só para ficar sabendo, só para ficar ouvindo, não precisa ir.
ela recebe a ata depois. Se a reunião estiver sendo gravada, recebe a gravação depois, não precisa ir. Então, assim, pensa em quem você realmente precisa chamar. Quando você colocar uma pessoa num convite, pensa se essa pessoa realmente vai contribuir, se ela é a melhor pessoa que você precisa para montar uma discussão que vai durar 1 hora, que vai durar 30 minutos. Se não for a melhor pessoa, nem chama. Se for uma pessoa só para ficar sabendo, nem chama. Só para ficar sabendo, depois você manda para ela uma ata, manda um comunicado, manda o que foi resolvido. Então pensa bem quem precisa ser convocado. Terceiro item que eu estou colocando, reunião recorrente. Reunião recorrente também acho que precisa ser repensado. Ela pode ser boa, mas ela também pode jogar seu calendário, sua agenda da semana no lixo. Porque reuniões todo dia, com o mesmo time, para falar do quê? Todo dia você realmente precisa reunir com esse time? Tudo bem. Eu não estou falando que essas reuniões não precisam acontecer. Eu só estou tentando fazer uma crítica em relação a isso. E para você, quando você for lançar um convite desse, ou quando você receber um convite desse, pensa, eu realmente preciso ir nessa reunião? Eu realmente preciso mandar uma reunião que é recorrente todos os dias para esse time todo aqui? Imagina reuniões que você vai todos os dias. Na última semana, quando chegar na sexta-feira, faz a seguinte reflexão. Cara, eu fui nessa reunião segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Em quais desses dias eu contribuí com alguma coisa? Se você entrou numa reunião, passou a semana toda calado, eu acho que você não precisa ir nessa reunião. Eu entendo que às vezes a gente é convocado por reuniões pelos nossos chefes, pelos nossos diretores, mas eu acho que vale essa provocação. Você realmente precisa ir nessa reunião só para ficar sabendo? Eu acho que isso é um mau uso da ferramenta reunião. Só para ficar sabendo, eu não acho que precisa de reunião. Então, pensa bem, ao invés de marcar uma recorrência todo dia, será que não podia ser só terça e quinta? Ou segunda e quarta? Sei lá. Tenta poupar o tempo das pessoas. É porque muita reunião toma o tempo das pessoas. E poucas reuniões são realmente produtivas. Então, por outro lado, se você vai marcar uma reunião, às vezes, uma vez só por semana, ou seja, você quer marcá-la toda semana do mês, será que ela não podia ser quinzenal? Quinzenal já não resolve o seu caso? Sabe, eu estou fazendo uma crítica e estou tentando te puxar para um exercício do tipo, o que você realmente precisa dessa reunião? Quanto tempo ela realmente precisa? Quantas vezes ela realmente precisa acontecer? Um outro ponto, que você está aí preparando sua reunião. Então, você já pensou no tempo que ela precisa, você já pensou em quem você vai chamar e você já pensou se ela precisa ser recorrente ou não. Você pensar se você tem algum documento para apresentar. Um PowerPoint, um vídeo, algum pedaço de um e-mail, não sei. Mas o que eu queria provocar aqui também é o seguinte, nem toda reunião precisa de ter PowerPoint. Porque a gente gasta um tempo para fazer esses PowerPoints. E aí você está lá na reunião, você está falando e tem um PowerPoint na tela. Não tem como uma pessoa estar lendo o PowerPoint. Eu estou participando da reunião, tá? Eu estou ali sentadinho na minha mesa. Você está com o slide. Não tem como eu ler o slide e te ouvir ao mesmo tempo. Não dá. Você não vai conseguir prestar atenção nas duas coisas. Ou eu te escuto, ou eu olho o PowerPoint. Então, assim, às vezes o PowerPoint até te atrapalha. Eu usaria um PowerPoint, eu adoro o PowerPoint para reuniões, mas como um guia, como tópicos. Um pouco do que eu estou fazendo aqui. Eu coloco um tópico e comento em cima dele. Mas eu jamais faria uma reunião para ficar lendo PowerPoint. Para ficar lendo PowerPoint, assim, é uma coisa muito júnior. Você tacar um PowerPoint na tela, uma reunião com 10 pessoas e você ficar lendo o PowerPoint. Não precisa fazer reunião. Manda o PowerPoint, as pessoas leem. Ou às vezes nem precisa do PowerPoint. Às vezes o que você precisa em uma reunião é simplesmente alguém anotando uma ata
ou é simplesmente jogar na tela para todo mundo ver as ações que estão sendo, que estão nascendo da discussão que está sendo feita na reunião. Taca na tela um plano de ação, coluna o que, quem, quando, e pronto. Então nós estamos discutindo aqui, aí vocês estão lá, blá, 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 blá. Então tem uma ação para fazer, tá? Coloca lá na tela qual é a ação, quem é que vai fazer e até que dia vai entregar. Ponto. Talvez é isso que você precise, muito mais do que um PowerPoint. Porque vai falando, vai falando, vai falando, e aí, resolveu o quê? Ficou pendente alguma ação para alguém? Quando chegar no fim da reunião, ninguém lembra mais. Então, pensa nisso, se vai ter algum documento que vai ser apresentado, se você realmente precisa fazer um PowerPoint, e se talvez não é melhor usar um Excel para montar um plano de ação ao invés de ficar montando PowerPoint. E a última é o seguinte, beleza, eu tenho um documento que eu realmente gostaria de enviar para as pessoas. Que eu realmente quero mostrar para as pessoas durante a minha reunião. Será que vale a pena mandar esse documento antes? Talvez valha. Teoricamente vale, se todo mundo lê o documento, né? Mas aí é que tá. Essa dica, ela funciona mais na teoria. Porque se você mandar um PowerPoint de 20 slides para 10 pessoas, eu não sei se todo mundo vai ver. Então, isso exige muita disciplina das pessoas que estão recebendo o documento para lerem previamente antes da reunião. Se isso de fato acontecer, se você está mandando uma reunião, se você está convocando uma reunião com um time que é realmente disciplinado e comprometido, eu acho que isso é uma excelente forma de acelerar a sua reunião, de deixá-la mais produtiva. Mas se as pessoas não leem, se você tem feito isso 3 vezes, 4 vezes, nas últimas 4 reuniões você mandou o documento e não adiantou de nada, isso significa que as pessoas não estão lendo. Às vezes as pessoas chegam na reunião e falam, cara, não tive tempo de ler. Pô, se o cara não está tendo tempo de ler, então não adianta mandar. E se um leu e os outros não leram, não adiantou nada também. Só acelerou a discussão para uma pessoa. Mas a discussão vai rodar no ritmo da pessoa mais lenta, ou no ritmo da maioria das pessoas que não leram o documento. Então não adiantou nada. Então essa dica é boa, mas ela funciona mais na teoria do que na prática. A não ser que você tenha um time que é realmente disciplinado e que você sabe que as pessoas leem. Então fica aqui os 5 pontos que eu acho interessante de você pensar quando está preparando uma reunião. E por último, como fazer o que fazer durante a reunião? Eu acho o seguinte, beleza, você realmente precisa de uma reunião, você preparou a reunião, escolheu as pessoas certas, escolheu o tempo certo da reunião, tudo certo. Aí estamos lá na reunião. Aí, o que eu acho que tem que ser feito? Primeira coisa que tem que ser apresentada numa reunião é a agenda. O que estamos fazendo aqui, gente? Olha, amigos, bom dia. A agenda da reunião é essa. Está começando aqui agora, 9 horas, vai acabar 9h45 e eu espero passar por esses 2 ou 3 pontos. Então, isso logo de cara, logo para alinhar a expectativa. A reunião não é para ficar batendo papo de tudo que vier na cabeça, não. É óbvio que outros assuntos surgem no meio da discussão. Mas aí, você que está conduzindo a reunião, você tem que ter a disciplina de falar assim, cara, isso é um excelente ponto que você está trazendo, mas não é esse o fórum. Então vamos anotar, vamos guardar aqui, fecha esse parênteses, guarda ele num caderno, guarda ele num plano de ação, por exemplo, levantar a discussão sobre sei lá o que, e vamos voltar para o que nós viemos fazer aqui. Você tem que ter essa disciplina, você tem que ser o guia da reunião, porque senão vai passar os 45 minutos, vocês nem começaram a falar do que vocês tinham para falar. Além de mostrar a agenda, nesse mesmo momento, eu já esclareceria logo de cara, só para deixar todo mundo alinhado. Qual é o objetivo dessa reunião? Lembra, reunião é uma ferramenta. Então, eu acho que logo de cara você tem que falar. Olha, amigos, estamos aqui reunidos hoje e o objetivo dessa reunião é decidir sobre os ajustes na comissão do time de vendas. Ponto.
Beleza? Beleza. Então, assim, ó, quero saber de comissão. Eu vou trazer aqui alguns números, eu vou mostrar uns dados, tem algumas propostas e vamos lá, vamos discutir. Eu quero ouvi-los sobre essas propostas, o que vocês acham. Mas, assim, eu não estou ali para discutir férias do time de vendas, eu não estou ali para discutir reclamação de cliente, eu não estou ali para discutir, sei lá, equipamento quebrado, sistema que não está funcionando. Tudo isso vai começar a surgir no meio da reunião. Você tem que falar o seguinte: calma, não é isso que nós viemos fazer aqui. Vai anotando os parênteses que vão abrindo. Você tem que fechar esses parênteses o mais rápido possível e voltar para a discussão da comissão. Porque, de novo, senão você vai passar ali o tempo todo, vai passar ali 20 minutos, meia hora, e a galera viajou para outro assunto e o tempo acabou. E eu acho que também, de cara, assim, eu tô falando três coisas logo de cara, mas assim, são 2 minutos, tá? É uma fala de 1 minuto, dois. Esclarecer o resultado esperado. Olha só, nós estamos aqui reunidos hoje, a agenda vai ser essa, o objetivo principal dessa reunião é definir a nova comissão do time de vendas e eu espero resolver isso hoje. Eu vou apresentar aqui 3 propostas, os dados que eu analisei e eu espero que ao final dessa reunião nós cheguemos em algum resultado, em alguma decisão sobre qual é o novo percentual. Ponto. Acabou. Aí você já está ajustando o mindset da galera que está na reunião, o que eles estão fazendo ali. As pessoas que estão ali são as pessoas que vão ajudar a decidir a nova comissão do time de vendas. Ponto. Acabou. Não tem que discutir outras coisas. Pode até ser que outras coisas vão surgindo ao longo da discussão e vai acontecer. Mas, de novo, abre parênteses, fecha parênteses, guarda, continua na discussão que você foi lá fazer. Então, eu acho que isso aqui é fundamental durante uma reunião. Primeiros 2 minutos da reunião, fala a agenda, fala o objetivo, fala o resultado esperado. E eu acho que tem que ter uma pessoa responsável pela ata da reunião. A ata da reunião. Esse é um documento importante que pouca gente faz. E eu estou colocando aqui as coisas que eu acho que são principais numa ata de reunião, que é bem básico. Eu não acho que ata de reunião tem que ser uma memória, não, tem que ser um diário, não tem nada disso. Eu acho que ata de reunião tem que ser um troço bem pragmático mesmo. Tem que ser um documento ali, Word, Excel, não interessa onde, PowerPoint, não importa. Tem que ter a data que a reunião aconteceu, o horário e o local. Eu acho que isso aqui é bom para lembrar. Isso aqui ajuda a lembrar onde foi que aconteceu. Porque às vezes as pessoas não lembram, às vezes é tanta reunião que a pessoa não vai lembrar. Então, se você falar assim, olha, a nossa reunião foi lá no dia 31 de agosto, 9 horas, lá na sala XYZ, e tem que colocar todo mundo que foi, todo mundo que estava presente na reunião. Mesmo que a pessoa saia na metade da reunião, coloca o nome dela lá. E se a pessoa também chegar, por exemplo, na metade da reunião, eu também colocaria o nome dela lá. Porque ela participou da reunião, ela esteve lá. Então, eu acho que assim, o basicão é data, hora e local. Então, tá aqui, ó, e os participantes. E o que você vai anotar na ata? Você vai anotar na ata da minha visão. Por isso que eu entendo que reunião é uma ferramenta para discutir e para resolver plano de ação. Na minha visão, 2 coisas têm que ser anotadas numa ata: ações pendentes, sabe? Discutiu. Enquanto a discussão estiver acontecendo, já vai anotando as ações que vão surgindo. Ah, tem que fazer isso, tem que falar com não sei quem, tem que analisar isso, tem que olhar aquilo, tem que perguntar isso. Cara, isso tudo tem que. Isso tudo é ação. Anota a ação, anota o responsável e anota o prazo. Porque senão, cara, vai passar ali o tempo todo da sua reunião, ao final da reunião, falaram lá um monte de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que falar, e ninguém anotou nada. Ou então, cada um anotou no seu caderninho e não ficou claro quem era para fazer, não ficou claro o prazo que é para entregar, aí sua reunião não valeu de nada.
Você parou ali um monte de gente por 45 minutos, 1 hora, e ficou um monte de ação solta no ar, igual balão de gás. Quem pegar, pegou. Não é assim. Assim não vai funcionar. Assim você está usando mal o tempo das pessoas e está fazendo a má utilização dessa ferramenta reunião. Então, anota as ações pendentes. Anota. E por último, eu acho que tem que ficar anotado também numa ata decisões. Ó, ficou resolvido então que vai ser assim, assim, assado. Ficou definido que a partir do mês que vem a mudança vai acontecer a partir do dia 10. Ficou definido que a nova comissão a partir de outubro vai ser de 2%. Ficou definido sei lá o que. Anota. Não era isso que você foi fazer na reunião? Você não foi lá para resolver qual é a nova comissão? No mínimo, sua ata tem que ter isso. Qual é a nova comissão que ficou resolvida? Então, tem que ter decisões anotadas. E aí, sabe aquela turma que eu falei assim, pô, você chama esse tanto de gente numa reunião para não falar nada? Você chama uma reunião de 30 pessoas e 25 pessoas ficam lá em silêncio? Essas pessoas nem precisavam ter ido na reunião. Manda a ata para elas. Manda a ata, salva a ata num PDF, que a pessoa não vai conseguir editar um PDF. Manda a ata para ela, olha aí, ó, o que foi resolvido na reunião é isso, e essas ações aí que estão pendentes. Eu acho que isso seria uma ótima ata de reunião, uma ótima ata de reunião. Mas isso aqui é uma prática, tá? Para quem nunca fez, isso aqui é uma prática. É preciso praticar para fazer uma ata boa. E eu acho que essas ações pendentes, elas deveriam já ser mostradas na hora, para todo mundo ver. Ó, fulano, tô colocando aqui uma ação para você então, que você tem que entregar daqui uma semana, beleza? Ou, fulano, tô colocando aqui essa ação para você para entregar amanhã, beleza? Beleza. Aí você vê o cara só falando assim, tá, tudo bem. Aí depois você manda a ata pra galera. E tem que ter um responsável, que provavelmente deve ser o dono da reunião, né? Por acompanhar esse plano de ação. Ou então, se é uma reunião recorrente, na próxima reunião, você já abre essa ata logo de cara e olha ali as ações. E antes de começar a pauta da reunião, já passa as ações pendentes que ficaram da última reunião e vê se tem algum prazo ali que está estourado. Essa é a minha visão sobre reunião. Reunião é uma ferramenta de gestão que vai te ajudar a tomar decisão, que vai te ajudar a acompanhar plano de ação. Só tem que estar na reunião quem vai ajudar a tomar a decisão ou quem tem ação pendente para justificar alguma coisa, para apresentar algum resultado. Fora isso, não precisa ir na reunião. Fora isso, as pessoas podem receber o que foi resolvido na reunião por um e-mail, por um vídeo, pela ata. Não precisa ter reunião só para ficar lá calado. Em resumo, 3 coisas para se pensar e para se autocriticar em relação às reuniões. A reunião precisa realmente acontecer. Para isso que você quer fazer, reunião é a ferramenta adequada? Pensa nisso, reunião é uma ferramenta. Reunião é tipo como se fosse um martelo dentro de uma caixa de ferramentas. Você não usa o martelo para tudo. Você usa o martelo para algumas situações específicas. Para outras você precisa de um alicate, para outras você precisa de uma chave de fendas, para outras, cada situação exige uma ferramenta, mas parece que reunião é usado para tudo. Então, reunião é uma ferramenta que serve para algumas situações. Segunda coisa para se pensar, preparação da reunião. Quem precisa participar, que tipo de material você vai usar, quanto tempo essa reunião tem que durar. E o último conduza bem a sua reunião, usando uma agenda, usando objetivo, usando ata, usando plano de ação. Eu acho que isso aqui é óbvio que eu estou falando um cenário que talvez pode parecer utópico, talvez pode parecer longe demais da sua realidade, mas pelo menos alguns pontos aqui podem fazer sentido para você. Não todos ao mesmo tempo, porque eu sei como que é. Mudar essa rotina de reunião é uma prática muito forte, que às vezes é difícil de mudar.
Mas fica aqui alguns pontos, tenta extrair daqui alguns pontos que você pode começar a utilizar. Por exemplo, diminuir um pouco a recorrência das reuniões. Perguntar para a turma de uma reunião diária, por exemplo, gente, essa reunião diária aqui realmente está funcionando? Se a gente fizer segunda, quarta e sexta, isso vai dar um alívio para as pessoas. Pensar em quais pessoas estão sendo convocadas. Isso também é um negócio simples. Pô, uma reunião com 30 pessoas? Sério mesmo? 30 pessoas, gente, numa reunião? Eu chutaria que pelo menos 70% dessas pessoas não precisariam estar ali. Porque imagina uma discussão com 30 pessoas falando. Eu não acho que reunião é a melhor ferramenta para isso, não. Então, assim, pensa nisso. Eu acho que tem alguns pontos aqui que podem ser extraídos, nem todos, óbvio, mas alguns pontos podem te ajudar a fazer reuniões melhores, a fazer reuniões mais rápidas, mais produtivas, a liberar a agenda das pessoas de reuniões inúteis, tá? Eu espero ajudar vocês aí, eu espero que vocês aproveitem esse vídeo para fazer reuniões melhores e menos reuniões, tá bom? Valeu, gente. Um abraço.